Está aqui, ó. Para quem tem dúvida, está escrito aqui no quadro. Eu vou ler a questão, então vamos resolver de novo. Diz assim, ó. As indicações dos aparelhos de medida do circuito abaixo, supondo-os ideais, o que é um amperímetro ideal? É aquele que lê a corrente sem interferir no circuito. Tem resistência nula. O que é um voltímetro ideal? É aquele que lê a DDP sem interferir no circuito. Ele tem que ter resistência infinita. Ele quer saber quanto mede cada um dos dois, o amperímetro e o voltímetro. São, então, eram as indicações. Então, vamos lá? Vamos fazer. Eu vou fazer o desenho de novo, tá? Pessoal, olha só que legal. Vou fazer o desenho diferente do que eu fiz lá na sala, na última aula. Olha só. Esse é o circuito, ok? Aqui existe uma resistência. Pessoal, tanto faz desenhar assim, quanto desenhar um retângulo, é resistência. E esse resistor é de 1 ohm. Unidade de resistência, ohm. A letra ômega do alfabeto grego. Aqui existe um gerador. E ele tem força eletromotriz 15 volts. E aqui existe uma outra resistência. Essa segunda resistência é de 2 ohms. Além disto, eu vou chamar esse pontinho aqui de X e esse pontinho de Y. Ah, mas por que você está criando esses dois pontinhos X e Y? Porque é onde está ligado o voltímetro. Não tem um voltímetro aqui? Olha no seu desenho, abra o microfone, conversa comigo. Eu quero que você vá dizendo se está indo bem. Esse negócio de você ficar calado e perguntar 5 dias depois não funciona. Pergunta na hora. Tudo bem? Vocês entenderam por que eu escolhi o X e o Y? Porque no desenho da sua apostila, aqui tem um voltímetro. Se o voltímetro está ligado em X e Y, nesses dois pontinhos, ele está medindo a DDP nesses dois pontinhos. A diferença de potencial entre X e Y. Por isso que eu chamei. Você viu que eu não desenhei o amperímetro, eu não desenhei o voltímetro? Por quê? Porque não precisa. Ó, pensa aqui comigo. Vamos lá, todo mundo prestando atenção. É regra o que eu vou falar agora. Se você guardar e memorizar, vai servir para todo o circuito que você pegar. A corrente elétrica, num circuito elétrico, sempre sai do polo positivo do gerador, percorre o circuito e volta no polo negativo. Então, nesse caso, a corrente é no sentido horário. Porque o polo positivo é a barrinha maior do gerador. Tudo bem com a corrente? Sim. Ok. Ok. O amperímetro não está aqui, onde eu estou apontando com a canetinha? Se o amperímetro está aqui, ó, ele vai medir essa corrente. Então, eu preciso primeiro calcular essa corrente. Como é que se calcula essa corrente? Usando a lei de Pouillet. Essa lei eu já mostrei para vocês. A lei de Pouillet fala que a corrente que percorre um circuito simples, esse circuito é simples? Sim. Por quê? Porque só tem gerador e resistor. Tem circuito mais complicado que esse? Sim. Quando tiver gerador, resistor, receptor, capacitor, tem vários elementos que eu posso colocar aqui. Esse é o mais simples de todos. A corrente num circuito simples é a força eletromotriz do gerador dividido pela soma. Pessoal, todo mundo conhece esse símbolo. Somatório, a letra sigma do alfabeto grego. Somatório de todas as resistências. A força eletromotriz neste exercício é de 15 volts. As resistências são 1 e 2. Então, 1 mais 2. Aqui são 3. 15 dividido por 3, 5 amperes. Quanto é que marca o amperímetro, então? 5 amperes.
5 amperes é a corrente que percorre esse circuito. Entendeu a primeira parte? Sim. Sim, certeza. Todo mundo entendeu? Quero mais gente falando. Vamos lá, abre o microfone aí. Fala com o velhinho. Sim. Muito bem. Achada a corrente, agora eu vou achar a DDP. A DDP entre os pontos X e Y, atenção, atenção. Entre os pontos X e Y é a DDP nesse resistor. Observe que o resistor de 2 ohms está ligado entre X e Y. Não, mas escuta, o gerador e esse resistor também não estão ligados em X e Y? Sim, mas são 2 elementos. Aqui tem um e aqui tem outro. Se eu olhar na parte de baixo, em X e Y, está ligado só um elemento. Qual elemento? O resistor, de 2 ohms. Então, eu uso a lei de Ohm. Qual é a lei de Ohm? A resistência, a primeira, né? Primeira lei de Ohm. A resistência é a DDP pela corrente, Rui. Muito bem, então, nesse caso fica simples. A resistência é 2. A resistência é de 2 ohms. A corrente é de 5 amperes. Então, a DDP entre X e Y será 10 volts. Acabou. Acabou o exercício. Só isso. Tranquilo, Túlio. Não é fácil? Uhum. Tá bem. Então, agora, para o que você estiver fazendo. Eu vou te mostrar uma outra, não tem nada a ver com o exercício agora. Eu quero ver se, ao explicar o que eu vou falar agora, te ajuda a entender o que está acontecendo. Certo? Para o que você estiver fazendo. Não escreve mais, não presta atenção em mais nada, a não ser na tela. Olha para mim, olha para cá, olha aqui para a telinha. DDP é uma diferença de potencial. E eu expliquei para você que potencial é energia. Se eu chamar, olha o que eu vou propor. Eu vou chamar o potencial do ponto X, Vx. Vx é o potencial. A energia do ponto X eu vou chamar de 0. Certo? Muito bem. Eu vou chamar esse ponto aqui de Z. Ponto Z. Entre X e Z tem um gerador. Qual é a função do gerador? Produzir DDP. Se o gerador pega esse ponto em 0 e ele tem 15 volts, então qual deve ser o potencial do ponto Z? 15 volts. Porque a função do gerador é criar a DDP. Entre Z e Y tem um resistor. A função do resistor é produzir calor, esquentar, perder energia. Perder energia. Neste resistor, se eu usar a primeira lei de Ohm, resistência é DDP por corrente. Neste resistor agora. Esse daqui, eu usei a primeira lei de Ohm nesse resistor. Agora eu estou usando a primeira lei de Ohm nesse resistor. A resistência é 1. A DDP é entre Z e Y. Z e Y. E a corrente que passa aqui é 5 amperes. Pronto. Se eu multiplicar, quanto dá a DDP entre Z e Y? 5 volts. Espera aí. Eu começo em 15 volts. Aí eu tenho um elemento que dissipa energia, perde energia. Resistor perde energia. Gerador repõe energia, ganha energia. Se esse aqui perde e eu tinha 15 volts e a perda é de 5 volts, qual deve ser o potencial de Y?
10 volts. De 15 para 10 é uma DDP de 5. Perdida. Perdeu. Quando eu vou de Y até X, olha, de Y até X, a perda, isso aqui é perda, é de 10 volts. Se eu começo em 10, então quando eu chegar aqui eu tenho zero de novo. Porque 10 menos 10 é zero. Aí começa tudo de novo. O que o gerador faz? Aumenta a energia para 15. Perde 5. Perde 10. Aumenta para 15. Perde 5. Perde 10. Aumenta para 15. Alguém produz DDP e alguém consome DDP. Você entendeu o que eu acabei de fazer? Vamos, abre o microfone. Sim. Eu entendi mais ou menos. Então, nós vamos fazer de novo. Então, quem falou mais ou menos, não é só você não, tenho certeza que outros também estão aí e não vão falar nada. Eu chamei o potencial de X de zero. Mas e se eu não quisesse chamar o potencial de X de zero? E se eu quisesse chamar, porque eu não sei quanto é o potencial, eu não sei quanto é a energia do ponto X. E se eu quisesse chamar a energia do ponto X de 40? Se eu chamasse aqui de 40, quando eu ando daqui para lá, eu encontro um gerador. E o gerador aumenta a energia em 15. Se aumenta em 15 a partir de 40, quanto tem que ser o potencial do ponto Z? Abre o microfone, fala. Eu começo em 40. 35. Isso, eu começo em 40 e aumento 15. Então, quanto tem que ser aqui? 55. Legal. Quando eu vou daqui para cá, eu perco 5. Se eu perder 5, aqui é 50. Verdade ou não? Aí eu estou em 50, perco 10, chegou em 40. Maravilha, voltou ao 40. Aí começa tudo de novo. 55, 50, 40. 55, 50, 40. Esse elemento aumenta a energia. Esses elementos consomem energia. Melhorou um pouquinho? Sim. Vamos de novo? Que tal se a gente fizer de novo e todo mundo Vamos de participar? novo. Então, vamos de novo. Vamos supor que eu dissesse para você que esse ponto aqui tivesse um potencial de menos 10 volts. Menos 10. Menos 10. Ah, pode ser negativo? Pode. Menos 10 volts. Quando eu ando daqui para lá, o que o gerador faz? Ele aumenta o potencial em 15. A partir de menos 10, se eu aumentar 15, quanto deve ser o potencial de Z? A energia de Z. Positivo? Você não sabe fazer conta com número... com número negativo, claro. Se eu partir de menos 10 e aumentar 15, termina em 5. Concordou? Daqui para cá, houve uma perda de 5. Eu estou com 5, perco 5. Qual é o potencial de Y? Vamos? Estou com 5, perco 5, fico com quanto? 0. Perfeito, 0. Daqui para cá eu perco mais 10. Eu perco mais 10. E aí? O que acontece? Fica menos 10. Começa tudo de novo. Aumenta 15, vai para 5. Perde 5, fica com 0. 0 perde 10, fica menos 10. Começa tudo outra vez. Pessoal, potencial é energia. Então, quando eu meço a energia de cada pontinho, dá um valor diferente. Melhorou um pouco mais? Melhorou. Tá. Quer propor outro?
Ninguém quer propor nenhum? Estou tentando, eu vou fazer por minha conta, então, tá? Se ninguém fala nada, eu faço. Ô, Túlio, se você tiver falado alguma coisa, você pode repetir? Minha internet caiu. Não, eu só estou perguntando se alguém quer fazer mais alguma questão. Faz o 2. A 2? Aham, Essa da mesma mesma página? página. Perfeito. Vamos fazer, então. Posso apagar? Pode. Tá bom. Então, rapidinho. Pessoal, enquanto eu vou apagando, eu esqueci de uma coisa importante. Vai lá no chat, fazendo favor. Coloca o nome lá para mim, para eu registrar a frequência. Eu esqueci disso. Eu coloquei para gravar e esqueci de pedir. Coloca a frequência no chat enquanto eu apago aqui, por favor. Eu acho que eu fiz o desenho corretamente. Dá uma olhadinha para cá. Veja se é isso mesmo, gente. O mesmo desenho que você tem aí na apostila, ok? Vamos ler? Em uma aula de laboratório, o professor montou um circuito com 3 resistores ômicos, R1, R2 e R3, associados a uma fonte de alimentação ideal V1, conforme o circuito abaixo. Então, essa aqui é a bateria, é a fonte de alimentação, ok? Conforme o circuito abaixo. E solicitou ao aluno que, usando um amperímetro ideal, medisse o valor da intensidade da corrente elétrica que flui através de R2. Então, ele quer saber qual é a corrente que passa aqui, ó, no R2, certo? Muito bem. O aluno, porém, fez a ligação do amperímetro A da maneira indicada na figura a seguir. Com base nisso, assinale a alternativa que representa o valor indicado em amperes no amperímetro. Pessoal, como é que amperímetro deve ser ligado? Tá aí, eu pedi para você anotar, você deve ter escrito aí no seu caderno. Para medir corrente, o amperímetro, vamos escrever aqui, ó. Amperímetro. O amperímetro ideal deve ter resistência nula. Sem resistência. Se ele não tem resistência, ele deve ser ligado em série. Como é que o aluno ligou o amperímetro? Aqui, ó. Em paralelo.
O amperímetro foi ligado errado. O que significa isso? Significa que a corrente elétrica que sai do polo positivo, percorre o circuito e volta no polo negativo, quando chegar aqui, vai preferir passar pelo amperímetro. Por quê? Porque a corrente elétrica sempre prefere passar no lugar de menor resistência. Quanto menor for a resistência, maior é a corrente. Mas como é que eu enxergo isso? Fácil. Primeira lei de Ohm. Isso aqui não é um resistor? Primeira lei de Ohm. U sobre I. Quanto maior for a resistência, menor será a corrente. Ou vice-versa. Se a resistência aqui é nula, se o R é zero, atenção, pensa. Ó, a resistência é nula, não tem resistência. Se não tem resistência, o que vai acontecer? Eu vou ter uma corrente infinita. Infinita. Uma corrente altíssima. Tudo bem? Como o amperímetro foi ligado errado, ele não vai medir nada. Ele não vai conseguir medir nada. Passa uma corrente gigante nele. Ele não consegue ler nada. Entre as alternativas, qual deve ser a resposta? Zero. Você não conseguiu entender isso? Túlio, eu não entendi. Ótimo, isso. Vai perguntando. Quero mais gente falando. Vamos lá? Pronto, posso repetir? Todo mundo concentrado aqui, então. Olha para cá, faz favor. Amperímetro é um aparelho que mede corrente elétrica. Ele deve ser sempre ligado em série. Neste exercício, o cara ligou o amperímetro em paralelo. Qualquer corrente que sair do gerador e chegar até esse pontinho aqui, não vai passar por este resistor. Esse resistor vai ficar curto-circuitado. Isso significa dizer que a corrente prefere fazer o caminho passando por dentro do amperímetro e saindo do outro lado. Se a resistência do amperímetro é nula, então a corrente vai ser gigantesca, infinita. Tudo bem? Porém, aqui existem outras duas resistências, vocês concordam? Tem uma resistência de 10 e uma resistência de 30. Ok? Se eu quiser, então, saber qual é a corrente que pode ser fornecida, essa não conta, o amperímetro não conta, a resistência dele é nula. O amperímetro não conta, a resistência dele é nula. Então, eu só tenho 10 e 30. O 20 desaparece. Porque a corrente vai preferir passar por dentro do amperímetro do que pelo resistor. A corrente sempre procura o lugar de menor resistência. Se eu usar a lei de Pouillet diz que a corrente que percorre o circuito é a força eletromotriz dividido pela soma de todas as resistências. Então, a corrente será, a força eletromotriz é 12. A soma das resistências são 10 e 30. 10 e 30. 20 não participa. Então, a corrente será 12 dividido por 40. 12 por 4, 3 por 10, 0,3 amperes. Na verdade, a pergunta desse exercício é assim. A corrente do circuito é 0,3 amperes. Quando essa corrente é estabelecida, ela passa dentro do amperímetro e sai do outro lado.
eliminando esse resistor. Aí o amperímetro ficou em série. Desse jeito, se eu eliminar R2, o amperímetro ficou em série. A corrente sai e prefere passar por aqui, ó. Melhorou? Sim, Sem estresse? sem estresse. Pessoal, vai conferindo o gabarito, por favor, que se der alguma divergência, a gente resolve. Quer tentar fazer o próximo aí, o 3? O que vocês acham? Ué, mas você fez o 3. Não, eu fiz foi o 2, né? Ah, tá, você anotou 3 aí. Ah, escrevi 3, desculpa. Nada não, mas pode fazer o 3. Não, estresse. Não, é porque o 3 trata da mesma coisa que esse daqui, ó. É o amperímetro ligado errado e o voltímetro ligado errado. Aí, ao fazer de novo, talvez fique mais claro ainda na sua cabeça o que nós acabamos de falar. Amperímetro... Não pode fazer. O amperímetro não pode ser ligado em paralelo, ele tem que ser ligado em série. Pelo que eu estou vendo aqui, ele ligou errado. Quer ver? Veja o circuito aí. Ó. O amperímetro foi colocado em paralelo e o voltímetro foi colocado em série. E o voltímetro tem resistência infinita. Resistência infinita dá corrente nula. Pessoal, Túlio, pois não, querida, pode perguntar. é para marcar 003. Ó, é para marcar 0,3. Por quê? Se não tivesse outros elementos e o amperímetro tivesse sozinho, então nós teríamos uma corrente infinita. Mas como, ao colocá-lo dessa maneira, anulamos isso, é como se não tivesse isso aqui, quer ver? Ó? Se eu apagar, olha como é que fica mais claro enxergar. Ó. Se eu apagar o R2, apesar de ter ficado tortinho, agora o amperímetro está em série. Se ele está em série, ele está do jeito correto. Se ele está do jeito correto, ele mede. Entendeu? A hora que eu tirei o resistor aqui, ó, e eu não usei o resistor de 20, ó. Melhorou? Entendeu por que Entendi. é melhor marcar 0,3? Obrigada. De nada, querido. Vamos tentar de novo. A próxima questão, pessoal, é mais ou menos do mesmo tipo dessa daqui. Talvez não dê tempo de resolvê-la neste horário. Mas vocês sabem que tem aqueles 5 minutinhos para a gente ir ao banheiro, tomar uma água e voltar, né? E aí, no próximo horário, eu continuo de onde nós paramos. Muito bem. Então, vamos lá? Eu vou ler a questão que dá tempo, tá? Pelo nosso... faltam 3 minutos. Dá tempo de ler e fazer o desenho. Diz assim, ó. Questão 3 agora. Agora é 3 mesmo, viu? Aquela hora eu anotei errado. Agora é a questão 3 mesmo. Então, vamos lá. Um professor pediu ao assistente de laboratório que montasse vários circuitos básicos para medir corrente e tensão, deixando somente a chave C aberta. Gente, chave é um interruptor. Abre e fecha o circuito, tá? Só isso. É um interruptor. Para ser fechada pelos alunos na hora da medição. Em um dos circuitos, o assistente errou a montagem e a fez conforme indica a figura a seguir. Então, vamos lá? Eu vou fazer o desenho. Este é o circuito. Certo?
tem um gerador nesta posição, polo negativo, polo positivo, e tem uma força eletromotriz de 12 volts. Aqui tem um resistor de 8 ohms. 8 ohms. Aqui tem um amperímetro ligado errado. Esse amperímetro está ligado errado. Ele está ligado em paralelo com esse resistor. Amperímetro não deve ser ligado em paralelo. Muito bem, o que mais? Aqui tem um outro resistor, e o valor dele é de 2 ohms. Aqui tem um voltímetro, está ligado errado. Voltímetro não deve ser ligado em série, não pode ser ligado em série, tem que ser ligado em paralelo. E aqui tem outro resistor de 2 ohms. Além disso tudo, ainda existe aqui uma chave. Chave C. Está aberta. Isso é um interruptor. Essa chave está aberta, então não tem corrente. A hora que eu fechar a chave, vai ter corrente. Muito bem. Um aluno fechou a chave C. Quais foram os valores indicados pelos aparelhos de medida, considerando os medidores ideais? Então, vamos repetir. Vamos repetir. Todo mundo concentradinho aqui, ó. Vamos lembrar? Primeiro, amperímetro. Vamos, abre o microfone e diga para mim. Amperímetro deve ser ligado em série ou paralelo? Série. Perfeito. Série. Perfeito. E a resistência dele deve ser, de preferência? Nula. Nula. Sem resistência. Tá bom, agora o voltímetro. Como é que é o voltímetro? Gente, tem que memorizar isso. Memoriza. O voltímetro deve ser ligado em série ou paralelo?